Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Tiago Maior, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 521 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos aqui no capítulo 40, último capítulo do livro, e que trata dos acontecimentos posteriores à morte do santo. Né? Aparece glorioso. Numerosos prodígios anunciaram à terra que o céu contava mais um santo. Aquele que gravara no coração as chagas de Jesus crucificado devia revertir-se dos traços de Jesus glorioso. Depois de sua morte, apareceu Nosso Senhor às santas mulheres e aos apóstolos. Paulo também apareceu a algumas pessoas santas. No instante em que o nosso santo deixava o mundo para entrar na eternidade, sua penitente Rosa Calabrese rezava em Cerveteri, retirada em seu quarto. Eis que de repente o aposento se ilumina com extraordinária luz, no meio da qual, elevada no ar, viu uma pessoa revestida de paramentos sacerdotais e tão resplandecente que não podia fitá-la. Por 3 vezes a visão a chama pelo nome: Rosa. Mas a jovem, temendo se tratar de alguma ilusão diabólica, não respondia. Então ouviu distintamente estas palavras: Eu sou o padre Paulo. Vim trazer-te a notícia de que faleci há pouco e agora vou para o céu para desfrutar de Deus. Adeus, até o céu. Rosa rogou-lhe que pedisse a Deus para que ela também se tornasse digna de ir desfrutá-lo no céu. E a visão desapareceu. Na manhã seguinte, eis que chega uma carta do padre Inácio, seu novo diretor, na qual este lhe notifica o feliz trânsito do nosso padre. Em vista do que já vira, nenhuma tristeza experimentou a boa moça. Já era inútil rezar por ele. Todavia, para manter a promessa que ele fizera nas conferências espirituais, correu à igreja e começou a via sacra. Chegando à terceira estação, viu uma grande luz e no meio dela o servo de Deus, não vestido de passionista, mas de lindo manto branco e vermelho, cercado e cortejado por grande multidão de anjos. Admirada por vê-lo vestido daquela maneira, perguntou-lhe o que significava aquilo. O santo diretor disse: Isto é o símbolo da minha ilibada pureza e de minha ardente caridade. Virtudes que tanto amei e pratiquei durante minha vida, e de meu martírio pela penitência e pelo sofrimento. Dizendo-lhe que aplicasse aquela via sacra pelas pessoas do purgatório, deixou-a depois de lhe dirigir estas textuais palavras: Adeus, filha. Espero-a no céu para ver a Deus, para louvar a Deus, para possuir a Deus por toda a eternidade. Precioso legado para o Papa. Enquanto fora de Roma aconteciam estes fatos maravilhosos, o nosso santo recebia demonstrações de estima tanto também por parte do Santo Padre,
Recebendo do Sr. Fratini a dolorosa notícia, depois de um primeiro momento de pesar, Pio VI exclamou: "Feliz dele!" E dirigindo-se a quem lhe trouxera a comunicação: abre aspas, "Não se entristeça pela morte do Padre Paulo. Era grande servo de Deus e não duvidamos de que já esteja no céu. Morre num belo dia, pois se lê de São Lucas que trouxe sempre em seu corpo a mortificação da cruz. E o servo de Deus soube muito bem imitá-lo." O Papa, fecha aspas, né? O Papa deu ordem que seu sagrado corpo fosse encerrado em 2 caixões, um de madeira e outro de chumbo, correndo as despesas por sua conta, em momento a lhe ser construído. Antes de morrer, dispusera o servo de Deus que o quadro de Nossa Senhora das Dores, que lhe fora tão caro, fosse doada ao Papa, em sinal de gratidão filial para com o vigário de Jesus Cristo. Pio VI ficou tão satisfeito com o presente que o mandou colocar numa moldura de prata dourada, com a seguinte inscrição, composta por ele mesmo: Pio VI Pontífice. Aí tem a descrição em francês, desculpa, em latim. A Pio VI, Sumo Pontífice, a quem Padre Paulo da Cruz, fundador dos clérigos descalços da Santíssima Cruz e Paixão de Jesus Cristo, deixou ao morrer esta imagem como legado, venerada com grande devoção. Essa é a inscrição do quadro, né? Tal foi a estima do Papa por essa imagem, que a colocou aos pés do crucifixo de sua capela particular, e quando passava do Palácio Quirinal ao Vaticano, levava-a consigo. Será dos pés desse quadro e dessa cruz que o executor da sacrílega violência napoleônica virá arrancá-lo para o exílio, depois de o heróico Mártir exclamar, levantando-se com a fronte serena e coragem no coração: Deus o quer. Vamos. Homenagem do povo romano. A notícia do falecimento do Padre Paulo invade os recantos de Roma. A cidade se comove e se agita. Prelados religiosos, adultos e crianças, todos bradam: acaba de morrer um santo. Na mesma tarde de 18 de outubro, imensa multidão se dirige à Basílica dos Santos João e Paulo para contemplar os sagrados despojos. Conforme a previsão da regra, os religiosos o revestiram do santo hábito. Puseram-lhe a estola ao pescoço, o crucifixo entre as mãos, e o colocaram sobre uma tábua nua na cela em que falecera, com um tijolo por travesseiro e a cabeça coberta de cinza. Como já era noite, apenas alguns sacerdotes e insignes benfeitores puderam satisfazer o piedoso desejo de ver os restos mortais do servo de Deus. Os religiosos, que não podiam separar-se do amado Pai, passaram a noite orando ou salmodiando ao pé do santo corpo. Na manhã seguinte, levaram-no processionalmente à basílica e colocaram-no no centro da nave principal. Apenas 4 círios ardiam ao redor do cadáver. Abertas as portas, verdadeira multidão de fiéis precipitou-se para o interior do templo. Todos desejam contemplar o santo, beijar-lhe as mãos ou os pés, obter alguma coisa que lhe pertencesse. A devoção começa a ser indiscreta, e momentos depois, a túnica do bem-aventurado está em pedaços. Tiveram de proteger aqueles despojos. Alguns senhores se encarregaram de velar pelo santo corpo. Os sacerdotes e pessoas de distinção tocavam nele terços, medalhas e outros objetos, enquanto distribuíam fragmentos daquelas sagradas vestes. Desde o raiar da aurora, houve missas em todos os altares da basílica, celebradas por sacerdotes passionistas e por padres seculares e regulares, entre eles Cardeal Bosch, titular da basílica, Dom Marcucci, subadministrador,
e Dom Tibério Rufo. Todos assistiram aos funerais. Às 10 horas, cantaram o ofício dos defuntos, seguindo-se a missa solene. O corpo ficou exposto até às 19 horas. Apesar da chuva torrencial e da distância do convento ao centro da cidade, foi sempre aumentando a afluência do povo. As vastas naves do templo transbordavam de fiéis. Primeiras vozes do céu. O entusiasmo cresceu com os portentosos milagres operados naquele dia. Do corpo sagrado, inocente vítima imolada no Calvário, templo agradável a Deus, irradiava maravilhosa virtude. Revestiu-se o rosto de celestial formosura, como se Paulo estivesse em êxtase. Desprendiam-se-lhe das faces como uns raios de luz, elevando as pessoas para Deus. Não se cansavam de contemplá-lo, exclamando: como é belo! Como é belo! Que pena sepultá-lo tão depressa. Um piedoso sacerdote, ao beijar-lhe a mão, percebendo o suave e misterioso perfume, perguntou ao irmão enfermeiro se o havia embalsamado ou ungido com aromas. Depois de muitas horas, o corpo ainda se conservava flexível. Do rosto deslizava-lhe suor, que os presentes enxugavam com lenços de linho para conservar como piedosas relíquias. Uma senhora, por nome Gertrudes Marini, que um tumor maligno no rosto mantinha de cama havia 3 meses, foi levada pelos pais à Basílica dos Santos João e Paulo. Empregando grande esforço, conseguiu chegar junto ao corpo do servo de Deus. Apenas o tocou, ficou radicalmente curada, embora já estivesse desenganada pelos médicos. Milagre, milagre, exclamaram as testemunhas do prodígio. O brado repetido por todos aumentou sobremaneira o entusiasmo geral. Aqui, a respeito, eu pulei uma nota aqui importante. Onde é que está? Não, tá exatamente aqui a nota. Aqui tem uma nota do milagre, né? Aqui tem uma nota dizendo assim: Irmão Bartolomeu, o feliz enfermeiro do santo, após referir o fato, concluiu, o fato do milagre da Gertrudes Marini, né? Tumor maligno no rosto. O certo é que apenas tocou no servo de Deus, no mesmo instante ficou boa e voltou para casa sã e livre, com admiração e pasmo de todos os que a tinham visto enferma. Eu o sei porque porque fui com o padre postulador à casa da referida jovem, a qual, na presença de diversas testemunhas, atestou com juramento a narração por mim feita acima e deu fé publicamente disso. Padre postulador da causa, né? Aí, nesse caso ainda, talvez de beatificação, né? Muitos outros milagres atestavam o poderoso crédito de que já desfrutava Paulo da Cruz, de maneira que esse dia foi mais de triunfo que de pesar. Anoitecera e o povo não deixava a basílica. Foi necessária a autoridade do subadministrador para que se pudesse fechá-la. O pintor Domingos Porta fez então em gesso a máscara do santo. Transportaram depois o sagrado corpo à capela do sepulcro, assim chamada porque nela se colocava Jesus Eucarístico na noite de quinta para sexta-feira santa. A boca do santo se conservava aberta. Irmão Bartolomeu, vendo inúteis seus esforços para fechá-la, valeu-se do seguinte recurso. Olha que coisa interessante. Abre aspas. Padre Paulo, vós sempre me obedecestes em vida. Obedecei-me também agora. Fechai a boca.
Fecha aspas. E imediatamente a boca se fechou. Na presença do subadministrador, da comunidade de algumas pessoas, o tabelião redigiu a ata do levantamento do corpo. Substituíram-lhe a túnica que a piedade dos fiéis reduzira a farrapos. Cortaram-lhe os poucos cabelos que ainda lhe restavam, distribuindo-os como relíquias. Foi então que observaram, com todo vagar, o nome santíssimo de Jesus gravado no peito com ferro em brasa, e o prodígio de amor que lhe levantara diversas costelas. Nada, porém, chamava mais atenção do que o rosto do santo, sempre mais brilhante e resplandecente. Todos, inclusive o subadministrador, exclamavam: como é belo! Como é belo! Após as últimas despedidas, colocaram-no num caixão de madeira, um tijolo sobre a cabeça, o crucifixo no peito e ao lado um tubo de metal revestido de chumbo, contendo uma inscrição latina, sinopse de sua vida. Selaram a caixa com 6 chancelas, 4 do subadministrador e 2 da congregação. Fecharam as portas da capela, guardando Dom Marcucci as chaves. No dia seguinte, maior afluência do povo esperava na praça. Desejavam venerar os restos mortais do grande missionário. Ao saberem que o alaúde já fora selado, a consternação foi geral. Todos se queixavam de haver ocultado tão depressa os venerandos despojos, privando a muitos do prazer de contemplá-los. Até o Santo Padre se lamentou. Era a intenção de sua santidade mandar extrair o coração. Os superiores, ignorando os desejos do Papa, não julgaram prudente tomar essa iniciativa sem ordem expressa de sua santidade. Foi tal a santa indiscrição dos fiéis que chegaram a cortar fragmentos da porta para conservá-los como relíquias. No dia 21, ao anoitecer, fez-se o reconhecimento do caixão, que foi depositado em outro de chumbo. Este foi igualmente lacrado com as chancelas do subadministrador e da congregação. Ambas as caixas foram colocadas em outra, de madeira, e sepultadas em humilde túmulo, no fundo da nave esquerda, perto da porta da capela, enriquecido pouco depois de um modesto monumento. Sepulcro glorioso. Deus glorificou este sepulcro, centro de atração para as pessoas e manancial de inúmeros prodígios. Contínuas eram as romarias provenientes de toda parte, e Nosso Senhor recompensava a fé dos peregrinos. Entre os numerosos milagres operados por Deus junto ao sepulcro, seu servo, narremos apenas os seguintes. Teresa Leone, de Uriolo, estava prestes a expirar, pondo outrossim em perigo o fruto que trazia no ventre. O esposo, Constantino Gori, escreveu ao padre Paulo, então enfermo, na residência do Santo Crucifixo. Pôs-se o bem-aventurado em oração. Momentos depois, respondia ao esposo aflito: confiança, a mãe e a filha que dará à luz superarão todos os perigos. Com efeito, Teresa deu felizmente à luz uma criança que, em memória do benefício, recebeu o nome de Paula. Ao chegar o uso da razão, diziam-lhe os pais que ela deveria santificar-se, pois tivera por pai e protetor um santo. Logo depois da morte do servo de Deus, Paula, estando com 6 anos de idade, foi atacada de sarampo. O mal afetou-lhe especialmente os olhos, transformados em carne viva. Durante 6 meses, a pequena esteve completamente cega. Todos os remédios foram inúteis. Causava-lhe alívio a efígie de Paulo sobre os olhos, ou o seu solidel na cabeça. Numa segunda-feira, entrando a mãe no quarto, disse-lhe Paula: mamãe, eu vi o padre Paulo. Viste a sua imagem.
respondeu a mãe. Não, vi a ele em pessoa. Disse-me que na próxima quinta-feira abrirei os olhos. Vamos, explica-te, replicou a pobre mãe, tremendo, não acreditando no que ouvira. O padre Paulo perguntou-me: Paulinha, conheces-me? Sim, respondi. Quem sou eu? Sois meu pai. Desejo curar-te. Na quinta-feira abrirás os olhos. Não o digas senão a tua mãe. Na quinta-feira estava curada, com grande admiração dos médicos. É de notar que a pequena não conhecera o padre Paulo, nem jamais vira o seu retrato. No entanto, descrevia perfeitamente bem as suas feições. Quando, para certificar-se melhor da verdade, combatiam os pais algumas de suas afirmações, ela defendia com persistência o que afirmara. O cônigo Vespasiano de Sanctis, de Soriano, diocese de Terracina, fora atacado de cólica miserere. Essa expressão, inclusive, está entre aspas aqui. Como já sofresse de enorme e perigosa hérnia, perderam a esperança de salvá-lo. O médico ordenou que se lhe administrasse os últimos sacramentos. Na tarde em que todos supunham que morreria, pediu ao enfermo um pedaço de pão que ele subtraíra do padre Paulo, quando este almoçava na casa de um benfeitor. Comeu algumas migalhas dissolvidas em água e imediatamente se entregou a profundo sono, que durou a noite toda. Ao despertar-se pela manhã, estava radicalmente curado. Até a hérnia desaparecera. A partir dali, nunca mais padeceu desse incômodo. Madalena Ciancaglione, de Bieda, diocese de Viterbo, tinha a espinha dorsal inflamada. Sentiu certo dia dores tão fortes que julgou chegada sua última hora. Possuindo pequena imagem do santo, tomou-a nas mãos e disse: Padre Paulo, por caridade, livre-me deste mal. Não posso mais. No mesmo instante, sentiu como uma mão invisível a tocar-lhe a parte enferma, desaparecendo para sempre as dores. No convento de Santa Clara, em Castelhana, irmã Maria Inocência de Jesus achava-se, havia muitos anos, em tal estado de fraqueza que não podia acompanhar os atos da comunidade. Isto muito a afligia. Certo dia, ajoelhada ante a imagem do servo de Deus, exclamou: Padre Paulo, vós que fostes tão amante da observância regular, obtende-me a graça da saúde, a fim de que possa cumprir as prescrições das santas regras. Mal pronunciara essas palavras, irmã Maria sentiu novo vigor, seguindo desde esse dia todos os atos de observância da austera regra de São Francisco, inclusive os mais rigorosos jejuns da Igreja. É preciosa a proteção de um santo nas necessidades da vida material, mas muito mais o é no que diz respeito à salvação da alma. Muitos fatos poderíamos referir que nos demonstram a intervenção de Paulo neste campo imenso e geralmente desconhecido, mas nos limitaremos a um somente. Venerando Colombo, ourives de Roma, havia muito que desejava fazer confissão geral. Dirigira-se para este fim a várias igrejas, mas, por fúteis motivos, sempre a adiava. Por esse tempo, Roma, em peso, se admirava dos prodígios operados no sepulcro de Paulo da Cruz. Venerando, pensando encontrar ali tranquilidade para sua consciência, Venerando pensou encontrar ali tranquilidade para sua consciência. Em 22 de outubro de 1775, de joelhos, junto à sepultura do santo, pronunciou as seguintes palavras: Padre Paulo, se sois, como pregou, grande servo de Deus, obtende-me verdadeira contrição de meus pecados. Proferir essas palavras e sentir-se compungido até as lágrimas foi uma só coisa. Pediu um confessor, mas sendo muito tarde, disseram-lhe que voltasse no dia seguinte.
Venerando não pregou o olho a noite toda, ouvindo de vez em quando misteriosa voz. Vai confessar-te nos santos João e Paulo. De madrugada, já se encontrava aos pés do confessor. No dia seguinte, a caminho da basílica, para terminar a confissão geral, surpreendeu forte aguaceiro ao aproximar-se do Capitólio. Na dúvida se devia prosseguir o caminho ou voltar atrás, invocou o auxílio do santo e continuou a andar. Chegando à igreja, notou que nem sequer uma gota de água lhe molhara a roupa. Terminou a confissão e retornou contentíssimo, apregoando por toda parte a santidade do grande taumaturgo. Ascensão luminosa. Enfim, foram tantos os milagres a atestarem a santidade de Paulo que se julgou o dever começar os processos ordinários de beatificação. Pio VI, em setembro de 1784, dava ao servo de Deus o título de venerável. No mês de maio de 1792, novo decreto permitiu prosseguir-se a causa de beatificação. Tudo corria celeremente quando, em 20 de fevereiro de 1798, dia para sempre lamentável, foi o augusto pontífice violentamente arrebatado de seu palácio para não mais voltar. O Napoleão, né? Pio VII, logo após seu retorno triunfal a Roma, empenhou-se para o bom êxito da causa. Aí já era Pio VII, né? Proclamando, em 18 de fevereiro de 1821, a heroicidade das virtudes do venerando padre Paulo da Cruz. Milagres para a beatificação. Dentre os inúmeros milagres operados por sua intercessão, 2 foram aprovados pela Sagrada Congregação dos Ritos para sua beatificação. Vamos relatá-los como se acham nos processos. Francisco Maria Jorge de Fondi sofria desde o berço frequentes vômitos e prolongadas síncopes provenientes de aneurisma no coração. À idade de 9 anos, acometeu o tifo. Desenganaram-no os médicos. Os pais, conformados com a vontade de Deus, já providenciavam os funerais. Lembrou-se então o pai de que tinha um fragmento das vestes do nosso santo. Colocando alguns fiapos numa colher de água, puseram-se ele e a piedosa esposa de joelhos diante da imagem do servo de Deus, suplicando a cura do filho. Passados instantes, enquanto a pobre mãe continuava a orar e a chorar ante a sagrada efígie, o pai entrou no quarto do agonizante e, com muito esforço, conseguiu fazê-lo beber algumas gotas de água com a relíquia do santo. O enfermo abriu imediatamente os olhos e chamou pela mãe. Esta correu para junto do filho, apertou-o nos braços, perguntando-lhe o que desejava. Francisco quer levantar-se e comer. A ternura, sempre temerosa da mãe, não se atreveu a satisfazer-lhe os desejos. O filho insistiu. A mãe, vencida finalmente pelos rogos de Francisco, trouxe-lhe algum alimento. O pequeno comeu com apetite e dormiu tranquilamente a noite toda. A mãe, desejando saber se com o tifo desaparecera também o aneurisma, pôs a mão sobre o coração do filho. Com grande mágoa, percebeu as mesmas violentas palpitações. Já que me obtivestes a graça de fazê-lo tornar à vida, dignai-vos também livrá-lo deste mal. Pela manhã, a mãe e o esposo, que era cirurgião, aproximaram-se do menino para examiná-lo. Também o aneurisma desaparecera. Francisco se levantou, vestiu-se sozinho, alimentou-se e foi participar das brincadeiras dos coleguinhas. Esse é um dos milagres, né? Vejamos outro milagre, não menos portentoso. A jovem Maria Rolo, de humilde família de Rocca Seca, pequena aldeia do reino de Nápoles, sentia havia muito tempo agudíssima dor no peito. Por sentimento de pudor, não se atrevia a manifestá-lo a ninguém, nem mesmo à mãe.
Pelo fim de julho de 1844, de julho de 1844, já não podendo suportar a veemência das dores, abriu-se com o confessor. Este a animou a sofrer com resignação por amor de Nosso Senhor crucificado, mas ao mesmo tempo a persuadiu que recorresse aos médicos. Qual não foi, porém, sua aflição ao saber que seu mal era um tumor e que, se não se submetesse imediatamente ao tratamento prescrito, devia resignar-se à dolorosa operação ou a morrer de câncer. Sendo pobre, não pôde seguir o tratamento. No mês de outubro, os médicos reconheceram indícios certos de câncer, declarando que o único recurso era a operação imediata. A pobre jovem não se resolvia a fazê-lo. A partir desse dia, aplicou sobre a parte enferma um fragmento das vestes do nosso santo, suplicando-lhe que a curasse. Entretanto, o mal progredia. Sobrevieram-lhe frequentes e horríveis convulsões, dores intoleráveis, cruéis insônias, enjoo por qualquer alimento. Num sábado, arrastou-se, como pôde, à igreja para adorar o Santíssimo Sacramento solenemente exposto. Enquanto se recomendava fervorosamente a intercessão de Padre Paulo, abrasou-se-lhe extraordinariamente o peito e faltaram-lhe as forças. Julgando chegada sua última hora, lançou-se nos braços da providência. Aqui tem um errinho, né? Nos braços da providência. Momentos depois, reanimou-se e voltou para casa. No caminho, percebeu que estava curada. Não quis, todavia, naquela tarde, revelar o milagre. Na manhã seguinte, relatou o milagre a duas de suas mais íntimas amigas. As jovens não puderam conter os transportes de júbilo, publicando o prodígio, e, em companhia da agraciada, renderam vivíssimas ações de graças ao Santo Protetor. Desse dia em diante, usufruiu de perfeita saúde e, havendo contraído matrimônio, amamentou vários filhos. Enquanto corria o processo concernente a esses milagres, subia ao trono de Pedro o imortal Pio IX. Após sua volta triunfal do doloroso exílio, a que o condenara ingrata e ímpia conjunção, aprovou o grande pontífice esses milagres, operados pela intercessão de Paulo da Cruz, inscrevendo solenemente, no dia 1º de maio de 1853, no catálogo dos bem-aventurados. Eu vou ler um pouco mais hoje para a gente terminar, não falta muito, né? Terminar o capítulo e o livro. Vamos ver se o nosso software nos deixa alguns minutos para um bate-papo, né? Processo de canonização. Deus continuava, entretanto, a evidenciar a santidade de seu servo com novos prodígios. Reabriram-se, pois, os processos para a canonização. Vejamos os 2 milagres apresentados à Sagrada Congregação dos Ritos para a sua canonização. Rosa de Alena, distinta senhorita de Campo de Melle, diocese de Gaeta, tinha um tumor no lado esquerdo do peito. Rosa Rolo, por modéstia, não se decidia a manifestá-lo, quando a violência das dores a obrigou a recorrer ao médico, mas já era demasiado tarde. Inúteis foram os remédios, degenerando o mal em câncer incurável. Não, deixa eu ler uma outra, uma nota de pé de página aqui. Aguardemos aí esse milagre para a canonização. É porque antes, quando tem aqui a informação de Pio IX, inscrevendo o nome de São Paulo da Cruz no catálogo dos bem-aventurados, tem uma nota dizendo assim: as sagradas relíquias de Paulo da Cruz foram expostas à veneração pública, na época, né? Com uma devoção ao grande apóstolo de Jesus crucificado se estendia extraordinariamente pela Itália e pelos demais países da cristandade. Seus filhos,
e inúmeros devotos aspiravam por construir elegante e rica capela que perpetuasse a memória das virtudes e dos milagres de tão insigne taumaturgo. Começaram a juntar o dinheiro necessário para a obra tão grandiosa, e logo após a solene canonização, principiaram-se os trabalhos. Em 1880, a obra estava concluída. Em 26 de abril, festa de São Marcos Evangelista, foram solenemente trasladados os restos mortais de Paulo para a nova capela. Lá jazem, sob o altar, depositados em belíssima urna de bronze dourado. O altar, verdadeira joia de arte, foi dádiva do egrégio e piedoso príncipe Alexandre Torlonia. Pio IX, grande admirador e devoto de São Paulo da Cruz, doou as colunas de alabastro, que tanto realce dão à capela. Então é só uma... Então voltemos aqui à Rosa de Alena, né? Que estava com câncer incurável, né? Então, recorreu ao padre Paulo, de quem era devotíssima, porém, não experimentando melhoras, resolveu submeter-se à operação. Ao aproximar-se de Pontecorvo, onde devia ser operada, divisou, no alto de uma colina, a igreja e o convento dos passionistas. Para lá se dirigiu, a fim de confessar-se, antes de pôr-se às mãos do cirurgião. Encomendou outrossim uma missa solene no altar do bem-aventurado. Ajoelhou-se ante a estátua de Paulo, suplicando-lhe, mais com lágrimas que com palavras, que obtivesse de Deus o milagre de cura. Sente imenso calor no peito. Terminada a missa, dirige ao hospital, onde o médico que devia operá-la já não encontra vestígio algum da enfermidade. E a jovem, em arroubos de contentamento, corre aos pés do santo, a fim de agradecer-lhe o insigne favor. Os cirurgiões que a trataram fizeram questão de certificar-se do milagre. Foram todos concordes em testemunhar a realidade do prodígio, que ocorreu célere pela cidade e arredores, contribuindo para aumentar a devoção ao servo de Deus. O segundo milagre, quis o bondoso pai operá-lo em favor dos seus filhos. Em 1853, como perderam completamente a colheita, os religiosos do retiro do Santo Anjo de Vetrala não receberam dos fiéis o trigo necessário até a próxima colheita. O irmão porteiro perguntou ao reitor se podia continuar a distribuir aos 150 pobres que diariamente se apresentavam à portaria a mesma quantidade de pão. O caridoso padre, confiando na divina providência, respondeu que continuasse a dar a cada pobre meia libra de pão como antes. O irmão que tomava conta do trigo quis saber exatamente quanto ainda havia. No dia 6 de março de 1854, estavam apenas 9 rubros, que peneirados mal chegariam a 8. Reunidos a outra pequena quantidade, havia ao todo 12 rubros. E pouco, o que não bastaria até o mês de maio, pois gastavam-se somente com a comunidade 6 rubros mensalmente. O padre provincial, ao saber que o reitor não podia comprar o trigo de que necessitava, ordenou à comunidade fizesse um tríduo invocando a intercessão do santo fundador, mandando ainda aos jovens estudantes que fossem recitar algumas preces especiais à entrada do celeiro. Ouviu Paulo as súplicas de seus filhos. Estamos no fim de maio e no celeiro continuam os 6 rubros de trigo. Notemos que de 6 de março ao fim de maio foram ao moinho 23 sacos de trigo, mais de 13 rubros. O milagre era patente. Os religiosos colocaram no celeiro a efígie do santo, continuando as orações. Dos 6 rubros que havia em fins de maio, mandaram ao moinho mais 8. De toda parte acorriam ao convento para obter alguns grãos de trigo, do trigo milagroso. Resumindo, com um acréscimo de 10 rubros e 7 medidas de trigos obtidas milagrosamente pela intercessão de Paulo, houve o suficiente para alimentar até a próxima colheita 36 religiosos, sem contar os que para lá
se dirigiam para o capítulo provincial. Os hóspedes, sempre numerosos em Santo Ângelo, e a multidão de pobres de que já falamos. Esses 2 milagres foram aprovados pelo vigário de Cristo e na fronte de Paulo da Cruz, no dia 29 de junho de 1867, Pio IX colocava a auréola dos santos. Suprema apoteose. Aqui é só a narração, enfim, da canonização, né? Desde as vésperas à noite, a voz do canhão do forte de Santo Ângelo repercutia no Tibre, nos vales e nas montanhas que circundam a cidade eterna. As casas adornadas, o alegre repicar dos sinos, a cúpula de São Pedro toda iluminada, esse ar de festa invadindo toda Roma, anunciavam a secular solenidade do dia seguinte. Aos primeiros albores da aurora, imensa multidão se comprimia na Basílica e na Praça de São Pedro. Contemplemos os quadros que representam o bem-aventurado. Na fachada da igreja aparece e enfermos a venerá-lo e a pedir-lhe saúde. No interior da basílica, à esquerda, nos arcos próximos à confissão, os 2 milagres aprovados para a canonização: a cura súbita do câncer e a multiplicação do trigo. No centro, ao lado da cátedra de Pedro, no mesmo quadro, estão Paulo da Cruz e Leonardo de Porto Maurício, elevando-se para o céu. No estandarte, que será levado em procissão, Nosso Senhor desprende a mão direita da cruz e abraça o nosso santo, que em êxtase se sacia do manancial do Sagrado Coração. Esse quadro é cópia do que foi doado ao Santo Padre. A basílica está adornada de tapeçarias, festões e grinaldas, dispostas com arte, predicado do povo romano. Mais de 15.000 círios dardejam raios de luz. Infinidade de lampadários formam, nos arcos e nos quadros, ângulos da cúpula, nos 4 ângulos da cúpula, brilhantes revérberos em deslumbrantes ondulações. No centro da vasta nave, um lampadário maior, desprendendo 1000 raios, ostenta as armas de São Pedro, armas entre aspas. Após longa espera, por volta das 7h30, ressoam piedosos cânticos, anúncio da procissão que sai do Vaticano. Aparece a cruz à porta da basílica. A emoção é geral. Que espetáculo inaudito! Eis os ungidos do Senhor. Eis todos esses pontífices, convocados de todos os recantos da terra, por um simples sinal de Pedro. A Europa, a Ásia, a África, a América, a Oceania, todo o universo católico lá se encontra. Em meio ao numeroso e augusto cortejo, aparece aquele a quem todos anseiam contemplar, aquele com letra maiúscula, né? E na comoção geral, pelas cabeças inclinadas e joelhos em terra, divisa-se a pessoa augusta do vigário de Cristo, do sucessor de Pedro, do chefe universal da igreja. É Pio IX, o imortal Pio IX, o doce e querido pontífice, que se adianta majestosamente na cadeira gestatória, abençoando efusivamente os filhos prostrados a seus pés. Como te apresentas formosa nessa união, ó Igreja Católica? Como és formosa? Formosa como Jerusalém, bela em tua paz, quando anunciando suas verdades aos fiéis. Mas como és também terrível, ó Igreja Santa, quando caminhas, Pedro à frente, unindo-te estreitamente à cátedra da unidade, abatendo aos soberbos e a toda a alteza que se leva contra a ciência de Deus, acossando as hostes inimigas,
confundindo-as com a autoridade da história, entregando-se à execração dos séculos futuros. Principia a canonização. Após as 3 petições, ajoelha-se o Papa e entoa o Veni Creator, continuado por todos os fiéis com entonações dignas de tão augusta solenidade. Terminado o hino, levanta-se o pontífice e, com lábios inspirados, proclama ao mundo toda a santidade dos heróis da caridade e da fé. Em seguida, com voz firme e sonora, começa o cântico de ação de graças, o triunfal Te Deum, prosseguido por 4.000 vozes entusiastas. Nesse instante, o canhão do forte anuncia à cidade o decreto da canonização, respondido com jubilosas vibrações por todos os sinos de Roma. Pio IX sobe ao altar e dá início ao santo sacrifício. Ao ofertório, 3 dos cardeais juízes fazem sucessivamente as misteriosas oferendas dos círios, do pão e do vinho, com 2 rolas, símbolo da vida contemplativa e solitária, 2 pombas, figura da vida ativa, porém pura e fiel. Finalmente é aberta a gaiola das aves que se lançam para o céu, alegoria do voo das pessoas santas para Deus. Entretanto, cantos piedosos repercutem pelas arcadas do templo. Jamais o texto evangélico, tu es Petrus, et superanque Petram edificabo ecclesia mea, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, Mateus 16, 18, recebeu da harmonia interpretação mais solene e enternecedora. 3 coros de vozes, que somente Roma costuma apresentar, figurando os 3 estados da igreja, a igreja docente, a igreja discente e a igreja triunfante, proclamam os imortais destinos da barca de Pedro e lançam, como estímulo às ondas impotentes da impiedade delirante, as últimas palavras do texto sagrado. E porte infere non prevalebunt adversus ea, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mateus 18, 16, 18. Que impressão religiosa, que recolhimento profundo durante a missa celebrada pelo Vigário de Cristo. Afinal, logo que a grande vítima tudo sancionou e consagrou com seu sangue, o pontífice, abrindo os braços e o coração à multidão prostrada, lançou-lhe a bênção apostólica, retirando-se em seguida. Por esse triunfo secular dos príncipes dos apóstolos Pedro e Paulo, acabava a igreja de unir mais e mais pessoas ao centro divino da unidade. Acabava outro sim de provar sua perpétua e virginal fecundidade, coroando com o diadema dos santos aos heróicos mártires de Gorkum, da Polônia e da Espanha, às religiosas puras de Pibrac e de Nápoles, aos grandes apóstolos Leonardo de Porto Maurício e Paulo da Cruz. Ó Paulo, ó Pai amado, frui agora da visão de Jesus, a quem tanto amastes, mas lembrai-vos de que nesta terra vivem ainda pessoas intimamente unidas convosco pelos laços do mais estreito parentesco espiritual. São vossos filhos e filhas espalhados pelo mundo inteiro. É a Santa Igreja, cujo augusto chefe continua sempre a dispensar-nos o mesmo carinho. Obtende para a Igreja dos Apóstolos zelosos paz para as nações nestes tempestuosos dias que atravessamos, e se forem necessárias lutas sangrentas, fortifiquem-nos os ânimos e alentem-nos nos desfalecimentos os vossos luminosos exemplos. Ó Pai, pedi para vossos filhos e filhas a graça de caminharem sempre pelas sendas traçadas por vossas virtudes,
pelo vosso zelo, pelo vosso amor a Jesus crucificado e à Virgem das Dores, para poderem um dia, formando coroa em torno de vós, cantar eternamente as glórias da cruz, único manancial de santificação. Aqui tem uma nota que informa, por último, que em virtude do decreto da Sagrada Congregação dos Ritos, de 14 de janeiro de 1869, Pio IX estendeu e tornou obrigatória a toda a Igreja a festa, com ofício e missa, de São Paulo da Cruz, fixando-a no dia 28 de abril. E assim termina a nossa leitura dessa biografia incrível, né? De São Paulo da Cruz. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês uma fotografia. O nosso amigo Igor, né, que me sugeriu a leitura desse livro, ele tem uma e eu não sei como é que eu mostro isso aqui nesse negócio aqui não, depois eu mando lá para o nosso grupo de leituras matinais essa foto com a relíquia que ele tem. É uma cruz com as relíquias de São Paulo da Cruz, Santa Gema, São Gabriel da Virgem Dolorosa e São Vicente Extreme. Eu mando lá para vocês verem. Porque aqui nesse software aqui eu não sei como é que eu vou conseguir mostrar para vocês não. Mas então, talvez dê alguns minutos aí para algum comentário. Eu só queria agradecer a vocês a companhia ao longo dessa leitura, né? Que nós começamos em abril, né? Abril, 28 de abril. Então tem maio, junho, julho, 3 meses, né? Que nós estamos lendo essa obra. Muito obrigado pela companhia. E agora eu vou tirar umas pequenas férias de uns 6 meses. E depois nós voltaremos com alguma biografia de algum santo por aí. Santo não falta, né? Mas eu queria ouvir alguma observação ou comentário, se tiver. Professor, então, como os semestres terminam nas escolas, né? Boas férias, a gente se encontra pelos corredores da escola Isso. ou na próxima matéria, né? Ou na próxima matéria, isso mesmo. E a gente tem que fazer também a hora que a gente retornar, aquela redação de como foi as férias da gente, né? Pois Não é é. assim? Lá, Tem isso, não tem? lá, muito antigamente, lá no primário, era isso mesmo. Exatamente. A gente tinha que fazer. Como foram as suas férias? Que a gente relata com saudades das férias. Né? Exatamente. De volta Muito crueza engraçado. da vida. Pois é, professor, gostei de ver aí, esse autor ele foi muito feliz mesmo, né? Ele colocou aí os mistérios da alegria, dor e glória de São Paulo da Cruz, né? Do começo e fim. Muito bem escrito, né? Mais um grande santo aí no nosso hall de santos, catálogo, né? No nosso catálogo pessoal. Né? Isso. Fazendo um pequeno catálogo. Isso, agora ele tem um assento eterno aí no nosso panteão de heróis, né? E legal que ele foi canonizado com São Leonardo de Porto Maurício, né? Pois é, os amigos, né, juntos. Dia 28 de abril não é também dia do São Luís de Montfort? Isso. Pois é. Eu também. Todo mundo, né, festejando junto, né? Também não tem dia, não tem suficiente dia do ano para conter todos eles, né? Então, tem que amontoar. Né? Tem que amontoar mesmo. Isso. E o senhor está dizendo que a gente começou a leitura no dia 28 de abril? Foi, o dia dele. É o dia dele. É o dia dele. Foi no dia dele. Eu tinha mencionado isso. Eu não lembrava. Eu me lembro que a gente passou pelo dia dele na leitura, mas não sei se a gente começou na leitura. Foi. Exatamente, dia 28. Que beleza, hein? Bem. Ele abençoou já desde o início. Isso, bem auspicioso isso, professor. E bom deixar aqui o Igor aparecer aqui, deixar o nosso agradecimento também para ele pela ótima dica.
Eu vou Muito mandar lá a feliz. foto da relíquia que ele me mandou aqui, que vocês vão ver. Ótimo. Isso aí, professor. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado também por assim, estar conosco de manhã. E isso, missão cumprida, né, professor? A Opa! continência aí é a missão cumprida e agora vamos correr para as condecorações. Não, mas nós vamos estar aí, por aí. E voltaremos. Deixa eu só descansar um bocadinho, que eu tenho uns 4 ou 5 livros aqui já preparados. Nossa. Santo Antônio, tem muita coisa aqui. São É, Vicente de quais Paula, são? São Vicente de Spoiler. Paula, tem Santa Joana d'Arc. Ah. Ih, Nossa, Deus, hein, professor? É, tá bom. E recupere a voz aí, né? Fique bem aí, fique Não, bom. talvez em 6 meses eu tenha minha voz de volta, talvez. Né? Não, isso aí. O professor, eu era muito atacado dessas coisas, principalmente Deus. essa julho, agosto, setembro. Acho que lá para outubro, de outubro isso não passa. Não. Melhor. Comigo, a umidade volta, né? E aí a gente Nossa. melhora os coisas, tá? Muito obrigado. Isso aí, meus caros. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Até a próxima, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Tiago Maior, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.